Oi, gente! E aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, já fazia algum tempo que eu não trazia resenha e nem nada relacionado a livros, mas é porque foi meio que uma correria essa mudança do canal e também a viagem que eu fiz e sim, eu estava um pouco sem tempo. Mas não se preocupe que estamos voltando ao normal. Como eu disse, eu não vou parar de falar sobre livros aqui, porque é uma coisa que eu amo fazer, é estar sempre lendo e trazendo novidades e coisas relacionadas aqui pra você. Então, hoje eu estou voltando com mais um clássico da literatura, continuando com esse livro aqui que são os Contos de Machado de Assis, e dessa vez eu vim trazer o terceiro conto aqui pra vocês, que neste caso é o Conto de Escola. Lembrando que não tem como eu falar de um conto sem spoiler, então tem spoiler porque eu vou contar a história na íntegra. Então, a história se passa em 1840, muito, antigo e tal, naquele tempo da palmatória, do professor assim meio carrasco, essas questões todas. E nós temos aqui o protagonista, que é um garotinho entre 9 e 10 anos, não fala a idade exata dele, mas ele tem entre 9 e 10 anos, que é o Pilar. E Pilar, ele não era um nerd, mas ele também não era um burro, ele era assim uma criança inteligente e bastante avançada na escola. Ele terminava as lições primeiro, ele entendia com facilidade, só que ele não era muito fã de estudar, de escola e tudo. Então, às vezes, ao invés de ir para o colégio, ele resolvia dar uma fugidinha e brincar em outros lugares. Inclusive, o conto começa numa indecisão do Pilar em saber se ele ia para a escola ou se ele iria brincar no morro ou no campo. Mas ele lembra da surra que ele levou do pai dele da última vez que ele fugiu e ele acaba optando por ir à escola. Na escola ele tinha um professor que era o Policarpo, que já era um homem assim um pouco mais velho, de uns 50 anos, que era o professor dele e era assim, daqueles que pegava no pé. E ele tinha um amigo que, coincidentemente, era o filho do professor. E o nome dele é Raimundo. E por ele ser o filho do professor, ele já ficava mais na dele, porque o pai dele pegava mais pesado com ele. Só que como se não bastasse ter o seu pai como professor pegando no seu pé, ele era uma criança um pouco mais lenta, então ele demorava a entender as lições, ele não conseguia captar na mesma velocidade que as outras crianças. Então ele era assim, bem atrasado, digamos assim. E por isso, muitas vezes, ele pedia ajuda ao próprio Pilar. O que aconteceu dessa vez? Que ele ofereceu uma moedinha que ele havia ganhado de sua mãe, uma moeda antiga, do tempo do rei e tal, tipo aquelas moedas com brasão e tudo. Então ele ofereceu uma moeda que ele havia ganhado para o Pilar, em troca que ele ensinasse uma lição específica. Pilar até que explicava para ele sem precisar de nenhuma moeda, mas ele mesmo acaba confessando que às vezes não tinha muita paciência para explicar da maneira certa, já que o Raimundo ele demorava muito tempo para entender uma coisa que era muito fácil. E eles estavam durante uma leitura, então eles estavam durante uma atividade. E foi nesse momento, enquanto o professor estava entretido lendo seu jornal, que eles fizeram essa troca. Então Raimundo deu a moeda para o Pilar e o Pilar ali discretamente estava tentando ensinar aquela lição que o Raimundo não conseguia entender. Só que eis que surge um outro colega, que já não é uma pessoa muito legal, que é o Curvelo. Que nome, gente, Curvelo. Então, o Curvelo, ele era um menino mais velho e um pouco avesso. Percebe aquela movimentação e fica de olho no que eles estavam fazendo. Então, quando os meninos percebem que ele está de olho, eles tentam disfarçar e tudo, mas não dá outra. O Curvelo percebeu tudo que estava acontecendo e foi lá e contou para o professor Policarpo. E aí, queridos, vocês já imaginam o que aconteceu. Naquela época que tem palmatória, que os professores não tinham tata na língua, chamaram os dois lá na frente, fez com que o Pilar desse-lhe a moedinha, ou seja, ele perdeu a sua moeda e, além de passar um sabão, xingar os meninos tudo, ainda deu 12 palmadas com a palmatória na mão de cada um. E mesmo sendo filho dele, ele não teve dó, na verdade ele era mais rígido ainda com o filho dele. Então o Pilar ficou com muita vergonha, porque ele era um menino bom, ele não gostava desse tipo de coisa. Então ele ficou com muita vergonha de estar passando por aquela situação.
e a sala inteira ficou totalmente tensa, ninguém falava mais nada e o próprio Curvelo, depois da situação, acabou ficando meio que arrependido e com medo. Ao fim da aula, o Pilar ficou com tanta raiva que ele queria bater no Curvelo, então quando acabou a aula, ele saiu apressado atrás do Curvelo, mas o Curvelo já tinha corrido e se escondido dele porque ele imaginava que isso poderia acontecer. Pilar então foi para casa todo triste, arrependido, envergonhado, e durante aquela noite ele sonhou que encontrava a moeda, porque na hora que o professor pediu a moeda, o professor não ficou com ela, ele jogou pela janela. Então, Pilar sonhou que estava encontrando aquela moeda no meio do caminho ali. E aí ele acordou muito animado, com aquela expectativa de poder voltar à escola e encontrar a moeda. Então ele se arrumou mais cedo para chegar primeiro e encontrar a moeda e tudo. E ele estava muito feliz, radiante, para ele o dia estava lindo, maravilhoso, sem contar que ele tinha ganhado calças novas naquela manhã. Então, contando as calças novas, o dia lindo e a esperança de achar a moeda, ele foi todo feliz para a escola com essa expectativa. Mas durante o percurso ele se depara com um batalhão de fuzileiros que estavam fazendo uma marcha com aqueles tambores e tudo. E ele fica impressionado com aquilo e sente um ímpeto de seguir o batalhão. Aí ele fica na dúvida se vai atrás da moeda procurar ou se vai então atrás do batalhão. E quando ele menos vê, ele já está seguindo o batalhão, marchando junto e esquece a moeda, esquece a escola. De lá ele vai para uma praia e fica lá até a tarde. E depois volta para casa com as calças novas todas molhadas, sem a moedinha no bolso, mas totalmente feliz e sem ressentimento na alma. E ele termina então com a seguinte frase: voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação, mas o diabo do tambor. E é assim que acaba este conto. Ele é muito curto, dá 3 folhas de um lado e do outro e mais uma metade, dando um total de 7 páginas, então é bem rapidinho a leitura. Então é isso aí, eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Siga-me nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Curta bastante esse vídeo porque nos ajuda a crescer e também na divulgação. Compartilhe com outras pessoas. E é isso aí, um beijão e até o próximo.